igreja, povo de Deus e aqueles que nos dão a alegria e o prazer de estarem conosco, tanto aqui presentes quanto aqueles que também nos assistem. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém? Meus amados, uma boa noite e é uma alegria mais uma vez podermos estar juntos e cultuando ao Senhor e aprendendo da sua santa palavra. Nós estamos numa sequência onde estamos abordando as bem-aventuranças, o sermão de Jesus no monte, e temos procurado trazer cada uma dessas bem-aventuranças para que conheçamos quais sejam as qualidades, as características do povo que vai morar no céu. E eu convido você então a abrir a palavra de Deus, Evangelho segundo o relato de Mateus, capítulo 5. Vamos ler apenas o verso 9. Eu gostaria de convidar a todos para juntos fazermos a leitura deste texto sagrado. Por gentileza, comigo, irmãos, todos juntos. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. De novo, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pois bem, meus queridos irmãos, nós já temos visto que essas bem-aventuranças são qualidades dos salvos. Essas bem-aventuranças estão relacionadas à característica de um povo regenerado, transformado pela obra vicária de Cristo e pela ação poderosa do Deus Espírito Santo. Hoje nós vamos tratar de um assunto, creio que para o momento em que vivemos, ser de extrema relevância, e por que não dizermos que paz talvez seja o assunto mais urgente no mundo em que vivemos. E eu quero iniciar dizendo-lhes que as Escrituras Sagradas, elas iniciam no livro de Gênesis, e o livro do Gênesis apresenta a paz que havia no Éden. E as Escrituras se encerram com o livro do Apocalipse. E elas se encerram com a paz que há na eternidade. Entretanto, o pecado interrompeu a paz do Éden, mas a cruz de Cristo tornou-se a nossa paz. Nós sabemos que o nosso Senhor virá um dia com poder e grande glória para estabelecer o seu reino de paz para todo sempre. Essa é a confiança, a esperança e a alegria que há no nosso coração. Mas é verdade que existe um lapso entre o Gênesis e o livro do Apocalipse. Podemos dizer que existe um lapso entre o Éden e a eternidade. Nós vivemos um mundo carente de paz. Eu creio que essa mensagem, conforme disse a princípio, seja, por certo, a mensagem mais urgente para os nossos dias. Quando nós olhamos para o homem, nós vemos o ser em conflito. O homem estar em conflito com Deus. A Bíblia diz que o homem, pelo seu pecado, tornou-se inimigo de Deus. Ele tornou-se filho da ira. O homem está em guerra contra Deus, ele não quer Deus. Quando muito, ele quer aquilo que Deus pode lhe dar, as bênçãos de Deus. Mas poucos, muito poucos, querem, na verdade, ter intimidade e viver na presença de Deus. O homem tornou-se filho da ira, isto é, ele não quer estar na presença de um Deus santo. O homem também não está apenas em conflito com Deus, ele está em conflito
podemos dizer, consigo mesmo. Quando olhamos para a nossa sociedade, parece que a sociedade dos nossos dias sofre de uma esquizofrenia existencial. O apóstolo Paulo chega a dizer que aquilo bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Miserável homem que sou. O homem está em guerra com Deus. O homem está em guerra consigo mesmo. O homem está em guerra com o seu próximo. Nós vemos a natureza, os seres irracionais, e nem nesses seres irracionais há tanta beligerância. Há tanto perigo entre os seus pares. E quando olhamos para a raça humana, nós vemos o homem com medo, inseguro, medo do seu próprio semelhante. O homem também está em guerra com o seu semelhante. E não apenas isso, o homem está em guerra na família. Há tempos atrás saiu uma pesquisa que o ambiente familiar é o quarto lugar mais perigoso para se viver. E percebe-se os inúmeros crimes e a maneira como as coisas têm crescido nos dias de hoje, dentro da família. A família que deveria ser um lugar para recarregar as baterias, para renovar as forças, para renovar a alegria, a esperança, o vigor. Na verdade, as famílias têm sido o palco das grandes guerras, dos grandes conflitos. O homem, ele não está em paz com Deus, ele não está em paz consigo, ele não está em paz com seu semelhante, ele não está em paz com a sua família. E diante de um cenário tão terrível, tão caótico, qual é a solução? A Bíblia diz que a solução é a cruz de Cristo. Porque em Cristo Deus reconciliou todas as coisas que estão no céu e as coisas que estão na terra. O homem não tem paz consigo mesmo, irmãos. Nós vivemos em um mundo que é um verdadeiro caos. Nós não temos paz na política, não temos paz econômica, não temos paz social, não temos paz jurídica. Nós, na verdade, quando falamos de paz, nós olhamos para um mundo que constrói a paz em cima da guerra. Se você for olhar a história da humanidade, existem vários monumentos erguidos, erigidos à paz no mundo. E esses monumentos foram erguidos exatamente após a guerra. Fica evidente que a paz que o mundo oferece é apenas um instante para que as pessoas recarreguem as suas armas, infelizmente. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou preocupado em desenvolver uma paz mundial. E em 1945 foi criado então as Nações Unidas. E o lema das Nações Unidas é libertar as nações do flagelo da guerra. Todavia, desde então, nunca houve um dia de paz na terra. Um dia que não houvesse guerra na terra. Na virada do século XIX para o século XX, ela foi marcada pelo apogeu do otimismo humanista. E o ser humano, ele achava que ele poderia fazer da terra um lugar maravilhoso, um lugar de paz. E então os grandes pensadores vaticinaram o homem que isso seria possível. Todavia veio a Primeira Guerra Mundial e 30 milhões de vidas foram ceifadas. Na Segunda Guerra Mundial, 60 milhões de pessoas foram mortas. O fato é que no século XIX nasceu o comunismo e que levou ao martírio 1/3 da população mundial. Paz, meus irmãos, mas no século XX, o comunismo matou cerca de 110 milhões de pessoas em todo o mundo.
Depois disso tudo que relatei, nós estamos en passant em toda a história, o fato é que nós clamamos por paz, nós queremos paz. Mas, infelizmente, o que assistimos dia após dia é conflitos, guerras tribais na África, a guerra da Rússia com a Ucrânia, terroristas invadindo Israel e bombardeando Israel, a guerra na Venezuela, os conflitos ali, onde pessoas inocentes estão sendo mortas e levadas presas, quiçá aparecerão um dia. O mundo tornou-se um verdadeiro barril de pólvoras. E é nesse contexto que a igreja precisa se posicionar. Não há nada mais glorioso do que a palavra do Senhor Jesus, bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A igreja, ela está identificada como pacificadora na terra. Nós precisamos dessa palavra mais do que nunca. Bem-aventurados os pacificadores. Nós precisamos compreender que quando Deus cria todas as coisas, Ele cria cada coisa com um objetivo específico. Deus criou o sol para brilhar. Deus criou o sol para aquecer a terra. E o sol aquece a terra. Deus criou a chuva para regar a terra. E a chuva rega a terra. Deus criou as sementes, e as sementes produzem, cada uma segundo a sua espécie. Deus criou as aves dos céus, e as aves cantam e exaltam a Deus, não se preocupando com aquilo que tem de comer. Simplesmente nasceram para exaltar o nome de Deus, e assim o fazem. E Deus criou o homem para amar a Deus, para glorificar a Deus, para amar e servir ao seu semelhante. E o homem porta-se como um ser animalesco. Ele foi criado para um objetivo, e ele não cumpre o objetivo para o qual ele foi criado. Oh, queridos irmãos, eu creio que esta mensagem é uma mensagem urgente. Perceba que os demônios, que são seres cheios de ódio, eles não brigam entre si. Eles não se destroem, eles não guerreiam entre si. Mas o homem vive em guerra. Com Deus, consigo, com o seu semelhante, com a sua família. O homem vive em guerra. E eu quero dizer que sem paz não há como subsistirmos. Um reino dividido prevalece. Sem paz as igrejas vão aos tribunais. Sem paz uma nação mergulha nas trevas. Sem paz a família desagrega. A igreja de Jesus Cristo é a embaixadora da paz na terra. Por isso Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores. Deus instituiu a igreja e ela é o estabelecimento do reino de Deus para dizer, o nosso Deus é um Deus de paz. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso. E por meio do seu Filho Jesus Cristo, Ele reconcilia o homem e tudo que está criado em Cristo pode ser reconciliado. Agora, é importante nós entendermos de que paz é essa que Jesus está dizendo, irmãos? Que tipo de paz? Nós não podemos também aceitar um tipo de paz que seja uma paz de cemitério. O que significa paz de cemitério? A paz de cemitério é aquela paz que é a ausência completa de conflito. Duas pessoas que outrora estavam em desavença, pode ser que tenham sido sepultadas lado a lado. Mas lá no cemitério não existe disputa, não existe um atacando o outro, não existe a vaidade, não existe a arrogância, a prepotência, não existe conflito. Jesus não está falando que devemos levar a paz, essa paz de cemitério. Isto é, uma paz a qualquer preço. Não, não é esse tipo de paz.
em hipótese alguma. Paz, portanto, à luz da palavra de Deus, não é ausência de conflito. Nós não podemos pensar que os pacificadores são aqueles que nunca entraram em conflito. Jesus entrou em conflito. E os conflitos que Jesus entrou, ele entrou exatamente para confrontar o homem diante do seu pecado. E por isso Jesus foi morto. Jesus confrontou os fariseus, Jesus confrontou os saduceus, Jesus confrontou Herodes, e por conta desta confrontação, ele foi levado à cruz. Então a paz, ela não pode ser a paz a qualquer preço. Isto é, nós temos que ter coragem para confrontar as coisas erradas. É importante que nós sabermos que a paz a qualquer preço não é a paz verdadeira. Na verdade, a paz verdadeira, ela só se estabelece quando não abrimos mão da verdade. Abrir mão da verdade para buscar a paz, essa paz não é verdadeira. Não é verdadeira. Uma paz em que a verdade é sucumbida, isso não é paz. Uma paz onde você recua e a mentira prevalece sobre a verdade, isso não é paz. Não é paz. Agora, é importante destacarmos que paz também, que Jesus disse, não é trégua. A trégua nada mais é do que um momento em que se para aquela guerra para ambos carregarem as armas, ou recarregarem as armas. Nós não estamos falando disso. Não estamos falando daquela paz que o lar está precisando de uma paz e as pessoas preferem empurrar o problema para embaixo do tapete e achar que não existe aquele problema. Não, o problema precisa ser confrontado. O problema precisa ser tratado. É necessário respeito, olho no olho. É necessário que você trate o problema à luz da palavra de Deus e não empurre embaixo do tapete achando que ele não existe. Isso é uma trégua e logo ele vai aflorar novamente. Não é dessa paz que Jesus está falando, irmãos. Paz é quando a verdade prevalece. Paz é quando as partes, elas se abraçam reconciliadas pela verdade. A verdade é o único remédio para a verdadeira paz. Nós não podemos sepultar o problema estando ele vivo. Achar que ele não existe. Não. Se o seu lar precisa de paz, é importante que você busque esta paz. É importante que você não venha maquiar o problema, mas enfrente o problema, à luz da palavra de Deus. Deus vai te dar graça para que o seu lar seja um lar de paz. Nós não podemos ter lares, irmãos, como aquele período da chamada Guerra Fria. Acho que alguns não viveram esse momento. Alguém pode dizer assim, pastor, isso não é da minha época. Mas alguns lares parece que vivem mais ou menos assim, uma guerra fria. O fato é, meus amados irmãos, que nós precisamos, como igreja, nos posicionarmos. É verdade. Existe um cristianismo moderno que entende que se você posicionar, você não é um pacificador. Não. O posicionamento à luz da palavra de Deus, somente os que amam a verdadeira paz se posicionam. Não pode haver paz se você sacrificar a verdade. Não pode haver paz, em hipótese alguma. Se há um sacrifício da verdade, não existe paz verdadeira. Nós não podemos buscar a paz a qualquer preço, pois sob este pretexto de buscar a paz a qualquer preço, é que cresce o ecumenismo, isto é, todas as crenças, vale tudo nos dias de hoje. Não, em hipótese alguma. Só existe um tipo de paz que restaura o pecador e que verdadeiramente estabelece um novo momento na sua vida. A paz que foi comprada com alto preço na cruz do Calvário. Jesus morreu para nos reconciliar com Deus. Jesus morreu para que nós estivéssemos reconciliados com o nosso semelhante. Jesus morreu para fazer da igreja atalaias da paz. Jesus morreu para instituir a sua igreja
como o povo que proclama a paz. A Bíblia diz: e o Deus de paz encherá os vossos corações. O nosso Deus é um Deus de paz. E quando nós proclamamos a paz, nós refletimos a beleza do nosso Deus. A carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 14, diz: segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Meus amados, o fato é que, sem pureza doutrinária e sem pureza de conduta, não existe paz. Não pode haver paz. Não pode, em hipótese alguma. Jesus condenou as obras infrutíferas das trevas. Jesus condenava essas práticas que eram uma afronta ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. Jesus confrontou os religiosos porque viviam apenas de aparência. Jesus os chamou de raça de víboras, de sepulcros caiados. Jesus confrontava uma dura realidade, mas a única maneira de Deus libertar você é pela verdade. A verdade pode ser um remédio amargo, mas é um remédio que cura você. O único remédio capaz de curar cada um de nós é a verdade, é a palavra de Deus. Agora, há alguns impedimentos para se estabelecer a paz, é verdade. Talvez a pior coisa para se estabelecer a paz chama-se a semeadura da contenda. Semeadura da contenda. Não tem nada mais nocivo, mais danoso, mais letal do que alguém que semeia contenda. Levítico 19:16 diz que não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Sabe mexeriqueiro? Que tudo ele tem uma novidade. Levítico 19:16, você não vai andar como mexeriqueiro, não. Falador, linguarudo, fofoqueiro. Isso não cabe no povo de Deus. Isso não cabe. Provérbios 6:19 diz que Deus abomina aqueles que lançam contenda entre os irmãos. Já viu a pessoa que gosta de jogar um contra o outro? Filho do diabo. Filho do diabo. A Bíblia diz que Deus abomina, irmãos. Abomina esse tipo de coisa. O mexeriqueiro e o fofoqueiro é o oposto do pacificador. O pacificador está debaixo da bênção. Qual é? Será chamado filho de Deus. E o mexeriqueiro, o fofoqueiro, filho do cão, filho da ira. Nós não podemos ser um correio oficial que transporta as cartas do diabo, meu querido irmão. Não dá para ser. Não tem gente que gosta de uma boa nova? Só coisa ruim. Só coisa ruim. O diabo foi o primeiro a quebrar a paz, lá no Éden. Ele conversou com Eva, dizendo assim: Eva, Deus não é bem isso que você está achando não, viu, Eva? Olha o entregueiro aí, olha o mexeriqueiro. Olha o causador de contenda. Quando você causa contenda, você faz aquilo que o mexeriqueiro faz e aquilo que o diabo ensinou o mexeriqueiro a fazer. Ele é o pai, ele é o que gera contenda. Thomas Watson, piedoso puritano do século XVII, ele disse que o espalhador de contendas é aquele que sopra as brasas da contenda. A contenda está lá, e o sujeito chega para fazer assim, ó. Sabe aquela? Lá tem alguém conversando, e a pessoa passa perto e diz: eu não queria dizer não, mas eu também... Não, guarda a tua língua, para com isso. O que é isso? Vai botar mais fogo ainda? Não é assim que nós devemos ser, queridos irmãos. Se somos embaixadores de Cristo, nós somos embaixadores da paz. Se somos filhos de Deus, o nosso Deus é o Deus da paz. Se somos semelhantes a Cristo, em Cristo nós somos reconciliados com Ele. Jesus, na oração sacerdotal, ele orou dizendo: meu Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal.
E Jesus ainda diz: eu lhes dei a minha glória, para que eles sejam um, meu Pai, como nós somos um. Que maravilha aos olhos de Cristo a unidade da igreja. Uma igreja que não é unida, é uma igreja facilmente derrotada por Satanás. Uma igreja que permite esses mexericos, essas conversas paralelas, que servem apenas para colocar um irmão contra outro, ou uma pessoa da família contra o outro, isso é obra de Satanás, irmãos. O adversário veio para isso. O diabo foi o primeiro a quebrar a paz, lá no Éden, estava tudo certo. Vem ele com o mexerico dele. Nós somos pacificadores, somos como aqueles que não transportamos as cartas do diabo, não. Nós somos anunciadores de boas novas. E a Bíblia diz: bem-aventurados os pés daqueles que anunciam as boas novas. Como é bom você ver e chegar perto de gente que visita a sua casa, ou que convive com você, ou está conversando com você, e a pessoa traz boas novas do céu para você. Uma pessoa apaziguadora, que tem uma palavra equilibrada, uma palavra bem colocada no seu devido lugar, com equilíbrio, sem excessos, ponderada, temperada. Nós estávamos em guerra com Deus e fomos reconciliados por Jesus Cristo. Nós éramos inimigos de Deus e agora somos chamados filhos de Deus. A carta aos Romanos, capítulo 5, verso 1 diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, mediante Jesus Cristo. Isto é, outrora estávamos em guerra contra Deus, mas em Cristo nós somos reconciliados com Ele. E a Bíblia ensina que nós devemos ser a imagem de Cristo. Cristo nos reconciliou com o Pai. Cristo nos deu a glória para sermos unidos, para andarmos em unidade, como Ele e o Pai andam em unidade. E o Filho e o Espírito Santo também. A Bíblia diz que nós somos chamados como portadores da paz. Temos paz com Deus e estamos em paz com Deus. A maravilha, eu me lembro que certa vez, Tiago e João fizeram o seguinte pedido a Jesus, quando eles estavam lá na região de Samaria: Senhor, manda fogo do céu e destrói os samaritanos. Irmão, você já viu crente orando para destruir o outro? Não é crente. Já vou fazer uma ressalva, não é crente. Senhor, Senhor, destrói aquela pessoa. Não, a Bíblia não ensina isso não, filho. A Bíblia diz assim: ama o teu inimigo e ora por aquele que te faz mal. Isso é a palavra de Deus. Isso é você ser parecido com Cristo. Isso é você refletir ao mundo a imagem de Cristo. Já imaginou alguém que ora dizendo assim: aquela pessoa me fez um mal, Deus destrói aquela pessoa. Você não vai ver isso no Evangelho. Isso não é Evangelho. Isso é macumba, isso é qualquer outra coisa. Eu já vi gente na igreja dizendo: estou orando para Deus destruir. Não, Deus não é o Deus que destrói pessoas. Deus é o Deus que quer salvar pecadores. Você ora por aquele que te fez mal, para que Deus o alcance, para que Deus o salve, para que Deus dê a ele novidade de vida. Oi, irmãos, que coisa maravilhosa é nós sabemos que Deus operou salvação na vida de um inimigo, que outrora era alguém que se posicionava como inimigo nosso, e que agora é um salvo, um remido de Deus, resgatado pelo sangue de Jesus, professa a mesma fé que nós. Isso me faz lembrar uma história que eu guardei aqui para dizer aos irmãos. Em um momento na Segunda Guerra Mundial, o Japão bombardeou Pearl Harbor, né? E quem comandava aquele bombardeio no Japão era um japonês chamado Mitsu Fujida. E este homem, ele comandava tudo aquilo, e os Estados Unidos, desejoso então de promover uma vingança, eles estruturaram um grupo de soldados, e um homem chamado Charles de Chase, esse homem americano, ele tomou a frente para vingar
o que o Japão fez em Pearl Harbor. E esse homem, Charles de Chase, ele foi preso. E ele ficou na masmorra no Japão. Ele foi maltratado. Ele passou um dos piores momentos, se não o pior momento da sua vida. Mas quando ele estava preso, apanhando e sofrendo todo tipo de injúria, alguém ofereceu para Charles de Chase algumas folhas do Evangelho. E ele leu então o que estava escrito ali. Ama o teu inimigo e ora por aquele que te faz mal. Ele se converteu ao Senhor Jesus Cristo. E a guerra acabou. Ele voltou para os Estados Unidos, entrou no instituto, fez teologia. E voltou para o Japão depois como pastor. E ele escreveu alguns folhetos, e ele foi para a cidade de Tóquio e distribuía aqueles folhetos falando de Jesus Cristo. E para a surpresa, Mitsu Fujida pegou um daqueles folhetos e se converteu. E esses dois homens que outrora eram inimigos, eles subiram num palanque para juntos pregarem que Cristo reconcilia homens, que Cristo salva pecadores, que Cristo é o Deus da paz. Esse é o seu Deus, esse é o meu Deus. É o Deus que vence todo tipo de conflito. É o Deus poderoso, o Deus que resgata pecadores. O Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera hoje, irmãos. Eu creio que os lares sairão daqui, lares de paz, lares em que a paz de Deus estará no nosso coração, estará no nosso lar, em nossos relacionamentos. Não apenas no nosso lar, com aqueles que convivem conosco também. Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que salmo lindo, que salmo profundo. Ele diz: é como óleo precioso sobre a cabeça de Arão, que desce pela barba até os seus vestidos. Que maravilha é quando ele diz, é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali, neste ambiente de comunhão, o Senhor ordena a bênção para sempre. Uma igreja unida é uma igreja em que Deus está ordenando bênção. Uma igreja que ama, uma igreja que se entrega um pelo outro, uma igreja que é pacificadora, uma igreja que não cava abismos, uma igreja que faz pontes, uma igreja que agrega, uma igreja que sabe confrontar o pecador com seu pecado e o leva a Cristo e ele se reconcilia com Cristo. E a Bíblia diz, se nós confrontarmos o nosso irmão e ele se converter, nós ganhamos ele para Cristo. Que maravilha é podermos viver assim como irmãos em Cristo, essa família de Deus. Que privilégio nós sabemos que o nosso Deus é esse Deus poderoso, maravilhoso, e não tem nada impossível para Ele. Aleluia, aleluia. Chegando ao final, eu quero dizer a vocês que quando nós agimos como pacificadores, nós refletimos o caráter do nosso Deus. O caráter de Deus, o nosso Deus é Pai, Ele é o Pai, é o Deus de paz. A Bíblia diz, o Deus de paz encherá o vosso coração. O Deus de paz é o nosso Deus, é o nosso Pai. Então, quando você é um pacificador, você se torna um espelho deste Deus, que é o Deus de paz. Lembra-se quando Jesus nasceu? O que os anjos cantaram? Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra. Paz na terra, e boa vontade de Deus para com os homens. Quando João e Tiago disseram, Senhor, manda fogo, destrói os samaritanos, ele diz, vocês não entenderam o motivo pelo qual eu vim. O Filho do Homem não veio para condenar os pecadores, mas para salvar pecadores. Deus quer encher o seu coração de paz. Há uma paz que excede o entendimento, que não é uma paz circunstancial. A paz de Deus é uma paz que excede o entendimento. Não é a paz pela circunstância que eu vivo, mas é a paz que entra no meu coração como bênção de Deus e opera
poderosa e gloriosamente, mesmo que eu esteja enfrentando lutas e provas. Existe uma paz no meio da luta. Existe uma paz no meio da prova. Se você é um pacificador, você deve saber que todo pacificador também é um perdoador. Lembram-se da parábola que Jesus contou? A parábola do credor incompassivo? Meus amados irmãos, quando você não perdoa um irmão, você não perdoa alguém que deve alguma coisa a você? E a parábola que Jesus contou, havia um homem que foi perdoado por rei em uma quantidade absurda, 600.000 vezes do que ele foi perdoado. Se você não perdoa, também não tem perdão para você. O céu é para os perdoados. E os perdoados, que foram perdoados por Deus, também perdoam. Porque a sua dívida e a minha dívida era maior com Deus e Ele nos perdoou. A nossa dívida, quando comparado a uma falta, a uma ofensa, a alguma coisa que alguém nos faz, é muito pequena, 600.000 vezes menor do que a nossa falta com Deus. Se Ele nos perdoou, Ele nos ensinou a perdoar. E Jesus, na oração que Ele ensinou do Pai Nosso, Ele encerra dizendo, perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Se você pede perdão e você não perdoa, você também não pode ser perdoado, irmão. Eu quero dizer a vocês que Deus nos concedeu o ministério da reconciliação. Tem gente na igreja que às vezes procura dizendo, pastor, eu não sei o que é que eu faço aqui. Eu não sei como é que eu posso servir, como é que eu posso ajudar. Deus concedeu aos crentes o ministério da reconciliação. Você pode ser instrumento de bênção onde você está, com o irmão que está do seu lado. Ministério da reconciliação. Deus pode te usar com muita graça para unir pessoas, para fazer pontes, para unir casais, para consolidar e para que filhos que estão em desavença com seus pais sejam reconciliados. O fato, meus amados irmãos, que a Bíblia ensina que nós devemos estar na brecha, nos colocarmos na brecha, entendermos que a Bíblia nos garante isso, Deus nos deu esse ministério, o ministério da reconciliação. Pode ser que você não tenha outros talentos, mas esse você tem. Nós fomos chamados como alguém que foi incumbido, ministros da reconciliação. Mas qual é a recompensa daqueles que são pacificadores? Encerrando, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Não é pouca coisa, né? Pacificador não serão chamados de filhos de Deus. E filho aqui não diz respeito a uma criança, a um bebê, não. Filho aqui é a dignidade do filho. A palavra grega original aqui os pacificadores serão chamados de dignos, filhos dignos. A Bíblia diz que nós, como crentes, somos como a menina dos olhos do Senhor. Nós somos como a pupila de Deus. Deus protege a sua pupila. Deus protege os seus. Deus é a sua defesa. Não adianta você querer guerrear com as armas que o mundo vem para ofender você, para ferir você. Há uma arma poderosa que Deus colocou em nossas mãos, a santa palavra de Deus. É por esta arma que nós vencemos. Aqui está a arma para reconciliar pecadores com Deus. Aqui está a arma para reconciliar o homem consigo mesmo, o homem com o seu semelhante, o homem com o seio da sua família. Esta arma é poderosíssima. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós somos filhos por adoção em Cristo Jesus. Outrora éramos filhos da ira, ou nós nascemos como escravos. Irmãos, nós nascemos como escravos, mas nós somos adotados na família de Deus. Deus nos comprou com o sangue do seu Filho. Deus nos adotou. E agora fazemos parte da sua família, somos irmãos em Cristo. O nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso modelo, o nosso padrão de pacificador. Somos filhos adotivos. E eu encerro dizendo que, no momento da adoção, nós deixamos as obrigações com aquela família
e passamos a ter obrigações com outra família. Nós nascemos na família adâmica e fomos resgatados pelo sangue daquela cruz para fazermos parte da família de Deus. Fostes comprados, não com prata nem ouro, mas com precioso sangue de Jesus Cristo. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Agora, família de Deus. A adoção humana geralmente é para suprir uma carência. Nem tudo, mas boa parte é para suprir uma carência da pessoa. Deus não tinha carência. Ele simplesmente nos amou. Ele simplesmente nos elegeu e nos salvou. Porque Ele deseja dizer: você faz parte da minha família. Você foi comprado por um alto preço. E eu encerro com algo maravilhoso, que é a adoção humana, ela é restrita. Isto é, um pai, ele tem um bem e é dividido pelos seus filhos quando ele reparte a herança. Deus não. Deus tem tudo para todos nós. Lembra-se da parábola do filho pródigo? O pai sai e diz: meu filho, tudo que eu tenho é teu. E é Deus dizendo para você: meu filho, tudo o que eu tenho é teu. Olha tudo. Olha a maravilha. A Bíblia diz que nós nos assentaremos nos tronos e nós estaremos para sempre com Deus Todo-Poderoso. Nós somos chamados filhos de Deus. Todos que olharem para nós deverão ver em nós o caráter santo de Deus. Pacificadores, pessoas que foram transformadas por Jesus. Um alto preço foi pago para você ser transformado. Eu espero que você faça o bom uso de ser um pacificador. Que saiamos daqui hoje como instrumentos para a glória de Deus. Eu quero encerrar dizendo uma coisa, meus amados, que está chegando a hora de ir embora. Vou repetir para você entender. A igreja está vivendo os seus últimos momentos. E o Espírito Santo está agindo aqui e agora para transformar você, para regenerar você, para imprimir em você as características de Cristo. A Bíblia diz que Ele nos transforma de glória em glória, com um objetivo: sermos a imagem dEle. Ele nos elegeu, Ele nos chamou, Ele nos salvou, Ele nos regenerou, Ele nos justificou, e Ele haverá de nos glorificar naquele grande e glorioso dia, onde estaremos para sempre com Ele. Nós ouviremos do nosso Deus, do nosso Pai: vinde benditos de meu Pai. Olha Jesus chamando o seu povo: vinde benditos de meu Pai. Entrai e possui o reino que vos está preparado. Não troque a bênção da salvação por nada. Bem-aventurados os pacificadores. Vão estar em pé? Porque serão chamados filhos de Deus. Que Deus te abençoe. Que o seu lar seja uma bênção. Que o convive com outras pessoas, que elas olhem para você e vejam em você o caráter santo do nosso Deus.